Bom dia, turma! Hoje nós estamos no 11º domingo do tempo comum, né? E o nosso evangelho hoje está falando uma mensagem onde Jesus ele apresenta os 12 discípulos e ele também fala muito sobre reunir, né, as ovelhas que estavam dispersas, o povo de Israel que estava disperso. É muito importante, né, a gente lembrar disso daí, porque Jesus ele nunca fala em divisão, né? Ele, nesse momento do Evangelho, ele dá prioridade ao povo de Israel, mas ele sempre fala em união. Jesus ele não promove desunião, ele não faz divisões que vão causar qualquer tipo de problema. Jesus ele vem apenas o que? Unir, né? Todos os povos, todas as nações. E nós chegamos então na parte assim principal do nosso vídeo de hoje, que é o que? Porque se Jesus ele fala em união, por que hoje nós temos tanta divisão no cristianismo? Para quem não sabe, né, o cristianismo ele é muito dividido. Existem cristãos assim com diversas denominações, diversos nomes diferentes, diversas crenças que tem algumas diferenças dentro delas, né? Então a gente vai ver que nós temos os cristãos católicos, temos os cristãos protestantes. Protestantes são como são chamados todos os evangélicos, de todos os tipos. E temos os que não são tão comuns aqui no Brasil, são os ortodoxos. Eles são muito comuns em países assim lá mais para o Oriente, como Rússia, Grécia. Então, por que existe tanta divisão no cristianismo? Bom, isso é uma coisa assim bem antiga, né? Começou aí há séculos atrás, principalmente por diferenças na interpretação da Bíblia. A Bíblia ela pode ser interpretada de várias formas diferentes. Por isso, né, a nossa igreja ela sempre nos recomenda seguir as escrituras da Bíblia de acordo com as orientações da igreja. Quem pega a interpretação da igreja da Bíblia sem as orientações da igreja acaba caindo em erros. Porque muitas partes da Bíblia dão interpretações, são abertas a interpretações de diversas formas diferentes. Por exemplo, tem um trecho que eu sempre falo, que quando Jesus ele fala: se o seu olho te leva a pecar, arranca-o, porque é melhor você entrar no reino dos céus cego, né, tendo apenas um olho, do que ter os dois e ser lançado no fogo. Ou então, se a sua mão te leva a pecar, corta, porque é melhor, né, você entrar no reino dos céus tendo uma mão do que ter as duas e ser lançado no fogo, ser lançado no inferno. Imagina só, se cada um de nós pegasse, lesse esse trecho aí e de repente todo mundo vai entender o que? Normalmente, né, a gente vai entender que para a gente cortar aquilo que faz mal na nossa vida, né, a gente vai tirar aquilo que nos faz mal na nossa vida, cortar aquilo. Mas algumas pessoas podem levar a interpretar de uma forma diferente. Por exemplo, poxa, minha mão está me levando a pecar, e realmente cortar a mão. Pode acontecer? Claro que pode. Esse tipo de coisa aconteceu no passado
né? Por isso nós temos hoje 3 grupos grandes principais, né, no cristianismo: católicos, protestantes e ortodoxos. Depois eu vou falar um pouquinho mais de cada um, né? Mas qual é o principal assunto de hoje? É essa desunião que acabou surgindo. Por quê? Mais interpretações da Bíblia. Nós devemos sempre seguir o que a nossa igreja determina, o que ela nos orienta, né? Existem padres, teólogos, bispos que trabalham em cima disso para orientar o povo de Deus sobre as melhores formas, né, das leituras da Bíblia. Como Jesus ele nos fala e nos ensina sempre o que? A união. Quem acaba causando essa discórdia, essa desunião, que acabou causando todo esse problema aí que nós temos hoje, milhares, né, de denominações, de nomes, né, no cristianismo diferentes, cada um falando o que quer, fazendo o que quer, alguns cometendo pecados gravíssimos, falando coisas contra a própria Bíblia. Por que isso acontece? Por conta da própria desunião. E quem acaba causando essa desunião? O próprio mal, né? O próprio diabo. Ele que acaba causando essa desunião entre os cristãos. E os cristãos que acabam sendo mais fracos, fracos na fé, fracos nos estudos, fracos na oração, na leitura da Bíblia, acaba caindo nessa desunião, em toda essa enganação que o próprio mal vem plantar no meio da igreja. E acaba que hoje em dia isso ainda acontece muito, não é uma coisa só do passado, né? É uma coisa que continua acontecendo até os dias de hoje, essa desunião, e cada vez mais vão aparecendo mais pessoas perdidas, né? E que acabam sem um pastor, né? Enquanto o próprio Cristo, que manda os apóstolos buscarem essas ovelhas perdidas, essas pessoas que estavam em busca de uma liderança, em busca de um pastor, o próprio Cristo ele orienta os seus apóstolos a buscarem essas pessoas, mas muitas vezes essas pessoas acabam sendo mal orientadas, né? Muitas vezes por pessoas muito diferentes do que eram os apóstolos, às vezes pessoas que querem só o quê? Manipular essas pessoas, conseguir coisas pessoais através da fé de tanta gente que acaba sendo inocente, mas que nós temos que tomar muito cuidado, tá, crianças? Estarmos sempre em dia com nossas orações, leitura da Bíblia, tá? Exercitar a nossa fé vai fazer nós estarmos cada vez mais distantes dessa desunião, né? Estarmos sempre cada vez mais unidos em Cristo. Bom dia para vocês. Fiquem com Deus.